O time do Juventude praticamente ficou o tempo todo atrás. E o time do Flamengo toca aqui, pressiona, joga para um lado, depois joga aí vira. Sabe, parecia, a brecha, né? parecia um treino que normalmente o time faz durante a semana, aquele 8 contra 9, né, 7 contra 6, 5 contra 4. Porque é impressionante a superioridade do Flamengo. Segundo tempo, passes do Juventude, 85. 85 só? Passes do Flamengo, 288. Só no segundo tempo. Quer dizer, só no segundo tempo o Flamengo passou mais de 200 passes a mais que o Juventude. 203 passes a mais que o Juventude. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo em Forma e agora vamos ver as últimas novidades, tudo que rolou nesse pós-jogo. O Mengão vence o Juventude, a imprensa se rendeu, ficou impressionado com mais uma excelente atuação do time dominante, né, que é esse time do Felipe Luiz. Elogios demais após o Flamengo vencer por 2-0 com muita facilidade e quebrar um tabu que já durava muito, mas muitos anos mesmo, e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Elogios ao show do Mengão. Porque o rubro-negro venceu por 2-0 e segue na liderança da competição. Tudo bem aí, Mari? Tudo bem, Bruno. Uma boa tarde para ti, aos amigos aí da equipe F. A torcida ainda está aqui, mais de 3 mil torcedores estiveram aqui hoje no Alfredo Jaconi. O Flamengo que fez aí o que precisava, eu vou até deixar a imagem da torcida para a gente ver, Bruno, que o Flamengo fez o que precisava aí para quebrar o tabu de 28 anos e venceu o Juventude por 2-0 aqui no estádio Alfredo Jaconi. Isso. A Mari vai lá para a entrevista coletiva. É bom ouvir, né, na íntegra, né, Zé? Na íntegra. O Felipe ainda mais Luiz e também a zona mista. Isso, ainda mais o Flamengo, né, que tá no topo ali da... E com o Arrascaeta brilhando mais uma vez, Breiler. Já não é novidade, né, Bruno? Não, a Mari destacou aí, 13 gols já. O que o Arrascaeta faz nessa temporada, 13 gols no Campeonato Brasileiro, ao todo na temporada são 18, 13 assistências do Arrasca, então 31 participações em gols de um meia que cada vez mais é um atacante decisivo, chega muito na área e o gol que ele faz hoje é de centroavante, o cara que chega dentro da área, praticamente ali na pequena área para cabecear, para surpreender, uma jogada muito bem tramada pelo Flamengo. Olha a inteligência do Saul, né, na leitura do espaço. O Reginaldo, lateral do Juventude, sai na perseguição ao Samuel Lino e o Saul preenche ali muito bem o espaço para cruzar e achar o Arrasca para fazer o primeiro gol. Aí o Flamengo já era dominante no jogo, o Flamengo já tinha mais posse de bola, tinha mais finalizações, mas não tinha conseguido acertar o gol. E quando acertou, o Arrasca foi preciso, mas se tivesse um pouco mais de refino técnico ali dos homens de frente do Flamengo, poderia já no primeiro tempo ter aberto uma vantagem maior pelo domínio que o Flamengo teve, domínio territorial em campo. O time do Thiago Carpino, Juventude, fez até foi um 4-5-1 praticamente ali sem a bola, né? O Nenê ficava mais livre de marcação, o Talhari fechava pelo lado esquerdo. O Juventude tinha o propósito de se defender e tentar arrumar ali uma bola parada, uma falta perto da área do Flamengo. O Flamengo foi hábil nesse aspecto de não dar esse presente ao Juventude e também de conseguir controlar bem o jogo para não deixar o adversário cercar a área. Então foi um jogo de pouco trabalho para o Rossi, o Jandrei não pode dizer o mesmo, né? Teve de fazer intervenções, mas o Flamengo, mesmo com modificações, conseguiu uma vitória importante, né? Quebrando um tabu. Pois é, quase 30 anos. 1997, né, Bruno? Não tinha nem ponto corrido ainda. Não, e nesse campeonato, né, no mesmo ano em que o Flamengo enfrentou o Juventude na fase inicial, na segunda fase, que era ali dividido em grupos, o Flamengo voltou a enfrentar o Juventude, perdeu uma, ganhou outra, mas para mostrar como o Juventude é um adversário difícil não só para o Flamengo, mas para os times do Rio. Os times do Rio sempre tiveram muita dificuldade de ganhar no Alfredo Jaconi e o Flamengo do Felipe Luiz não tem se intimidado com tabus, se intimidado com marcas adversárias. E aí o Emerson Royal, né, aproveitando muito bem a oportunidade, já que o Varela não estava à disposição, sentiu ali uma pubalgia, e o Emerson Royal foi um dos melhores do Flamengo em campo e ajudou a garantir essa vitória importante. Não há tabu que resista a esse homem. Temporadas com mais gols do Arrascaeta pelo Flamengo, então, que vocês destacavam. O Arrascaeta já igualando a temporada dele mais artilheira, que foi 2019. Olha que bom sinal, prof, pro rubro-negro. Fora os ameaços, a bola na trave, na cobrança de falta, e está se tornando uma constante desse campeonato, né, Bruno? Mas desculpa, prof, como a média de gols por jogo, ela é ainda superior
não é? A dessa temporada, claro, porque a gente ainda tem quantos meses de temporada? Setembro, outubro, pelo menos mais 3, No Brasil, quase 4 meses. São 3 que no câmbio mundial valeriam 6 meses para qualquer É verdade, né? É isso aí. Mas o Arrascaeta ele tem se tornado especialista em aparecer. O peso desses gols é importante, né? Hoje mesmo o jogo não estava fácil, do ponto de vista defensivo, o Juventude se segurava bem. E aí o Arrasca aparece, como já apareceu, por exemplo, naquele jogo com o Grêmio, que acaba empatado por uma eventualidade, mas ele acha a brecha, né? E hoje também menção honrosa às assistências, né? O Saúl deu uma bela assistência para ele e o Carrascal dá uma bela assistência para o gol do Emerson Royal. E que são 2 jogadores que acabaram de chegar. Não adianta, a individualidade acaba falando mais alto, né? Quando você tem jogadores como esses, você pega a escalação que o Flamengo coloca em campo, as substituições que ele faz. É coisa que nenhum outro time no Brasil pode fazer. O Juventude até fez o que poderia fazer, uma bela partida do ponto de vista defensivo. A única chance mais aguda que teve foi aquela que o Rossi pega em 2 tempos, né? Acho que do Talhari. É muito pouco do ponto de vista ofensivo, mas é o que um Juventude pode fazer contra o Flamengo. Foi paralisado por conta de impedimento também, não foi, próprio? Era um dos poucos lances que o Juventude se mostrou no ataque. Muito pouco. E o Arrascaeta concorrendo com o Caio Jorge, o melhor do campeonato, Zé Elias. É a questão da importância, né? O Caio Jorge não deixa de ser importante, para mim, um dos principais jogadores da equipe do Cruzeiro, mas ele é um finalizador, né? Ele depende muito dos outros, embora já tenha feito, acho que se não me engano, foi o jogo contra o Botafogo, não foi? Que ele fez um golaço. Foi Botafogo e foi na Libertadores também, que ele cortou, né? Eu acho que foram esses jogos aí que eu lembro que são muitos gols, né, do Caio Jorge. Mas eu acho que o Arrascaeta é o pacote completo, né? O cara que arma o time, é o cara que dá as assistências, são 13 assistências, né? Ele participa do jogo ativamente. E ele tem um papel de liderança nesse Flamengo. Esse ano de 2025 é um ano de 2025 diferente. O próprio Bielsa falou isso na coletiva da seleção do Uruguai, né? Falou, o Arrascaeta, eu quero parabenizar ao departamento, acho que de fisiologia, ao médico, ao físico. Não, ele está sendo mais regular ainda, Flamengo, não tá? Do Flamengo, por conta que é um novo jogador. E ele não está se lesionando, né? Se você observar, ele não está machucando. Nos últimos anos, ele tem sempre um período em que ele volta, lesiona. Agora não. Agora ele está jogando. Agora a questão além do Arrascaeta eu acredito que estão fazendo um trabalho diferente com ele, né? Em termos de preservar, segurar o trabalho no dia a dia, respeitando às vezes a individualidade. Aí o jogador também entra com a questão de opa, peraí, eu posso jogar, não posso jogar, sabe? O autoconhecimento que o ajuda, mas precisa ver também o time do Flamengo. Eu acho que ajuda muito o Arrascaeta nesse sentido, porque todos trabalham. Todos correm, com a bola, sem a bola. Esse time do Flamengo é um time europeu jogando aqui no futebol brasileiro. Sim. Sem a bola, principalmente. Se você observar o time do Flamengo, ele perde a bola, todo mundo pressiona. O time do Flamengo, nos primeiros 15, 20 minutos, normalmente não deixa o time adversário jogar. Aí faz o gol, tem o controle do jogo, depois recua e administra o jogo até acelerar de novo e depois conseguir mais gols. Um grande exemplo que eu acho que o time do Flamengo é um time europeu jogando aqui no futebol brasileiro sem a bola, foram os 2 jogos contra o Internacional Nossa Senhora, ali um banho. O que eles fizeram ali, e eu acho que o Felipe entendeu que o time do Flamengo, especialmente no segundo tempo, tinha dificuldades. Agora não, agora você já vê um time mais equilibrado, com a entrada do Saúl, que é um cara mais experiente, então a bola vai para um lado, a bola vai para o outro. Ele sabe se projetar na hora certa, então você não tem os espaços deixados como se deixava antigamente, ou recentemente. Então é impressionante. Você vê, só para te dar um número, eu estava assistindo o jogo ali com os teus amigos na redação. Tudo rubro-negro, viu, Zé? Rubro-negro? Todos não, só o JP. Entendi. Então, e aí falei para eles, né, assim, se bobear no segundo tempo, dá até para colocar o Felipe Luiz ali, atrás do último jogador do Flamengo, falou assim, agora toca, pega a bola, vamos jogar para o outro lado, distribui, vem cá, toca ali por dentro, porque o time do Juventude praticamente ficou o tempo todo atrás, e o time do Flamengo toca aqui, pressiona, joga para um lado, depois joga aí vira, sabe? Parecia a brecha, né? Parecia um treino que normalmente o time faz durante a semana, aquele 8 contra 9, né? 7 contra 6, 5 contra 4,
porque é impressionante a superioridade do Flamengo. Segundo tempo, passes do Juventude, 85. 85 só? Passes do Flamengo, 288. Só no segundo tempo. Quer dizer, só no segundo tempo o Flamengo passou mais de 200 passes a mais que o Juventude. 203 passes a mais que o Juventude. Com nota artística, então são 50 pontos, professor. Esse ano a gente vai ter, talvez, campeão e vice com mais de 80, 85 pontos. Muito provavelmente, porque a campanha do Palmeiras já é a melhor campanha do Palmeiras, melhor das que o Palmeiras é campeão. E ainda tem o Cruzeiro nessa disputa também. Lembrando que agora o Cruzeiro só vai pensar em Copa do Brasil lá na frente, enquanto Flamengo e Palmeiras vão dividir a atenção com Copa Libertadores. E essa noção que o Zé falou, noção até coletiva, né? Do time que ataca, do time que defende em bloco, junto. A gente vê muito jogador de defesa do Flamengo atacando, porque tem a segurança, porque sabe que o time vai voltar. Isso aí tem muito a ver com os jovens não, mas com os jogadores que chegaram depois, né? Sim. Jorginho, Samuel Lino. Saúl também? Saúl. Todo mundo entrou como se já jogasse aí há muito tempo, entendendo a ideia do técnico. Então, é um time que funciona muito azeitado. Mas aí sabe quem não entendia e que agora parece que entende? Quem? O Pedro. O Pedrão. Porque não tinha essa discussão do próprio Felipe colocar em dúvida ou era o Pedro ou o Arrascaeta em campo? Lembra que foi o início de todas as críticas e depois da confusão que gerou até aquele puxão de orelha? E os dois estão jogando juntos e está funcionando, Breiler. Tá funcionando, embora eu tenha achado o Pedro hoje um pouco mais desconectado do jogo. Poderia ter saído, já que a bola não estava chegando tanto para ele, né? O Flamengo até tinha posse, mas uma certa dificuldade de infiltrar. Poderia ter saído mais da área, e aí você tenta disputar com os zagueiros, e ele faz isso muito bem, né? Principalmente no pivô. Mas, do ponto de vista de comportamento, o Pedro evoluiu muito depois daquela chamada do Felipe Luiz. O Pedro passou a ter mais participação, principalmente no momento defensivo, algo que o Felipe Luiz valoriza. Então, valeu a pena também do lado do Felipe Luiz ter dado aquela bronca pública, as arestas aparentemente foram aparadas. E a gente vê um time do Flamengo, e esse funcionamento que você cita, Bruno, de Pedro e Arrascaeta, ou mesmo quando não joga o Pedro, o time ainda é contundente, o time consegue fazer vitórias como essas, né, quebrando um tabu de 28 anos, porque nenhum outro time do Campeonato Brasileiro, e arrisco dizer até da América do Sul, tem a mesma solidez e o mesmo repertório ofensivo do Flamengo. Porque é um time que, se a gente olhar no papel, com as opções que tem no banco, né, você poder se dar o luxo de, mesmo num elenco desfalcado, ter um Carrascal para o segundo tempo, ter o Saúl e até o Alan para substituir o Jorginho quando não está à disposição, poderia ser muito um time baseado no intuitivo, no talento individual, mas a gente percebe o Flamengo, mesmo num jogo difícil em Caxias, a gente sabe a maneira como o Juventude dificulta as coisas, sobretudo para times cariocas, consegue em 2 bolas aéreas decidir o jogo e até um jogador inesperado para a bola aérea, que é o Arrascaeta. O Emerson Royal... Esse Flamengo é um Flamengo que tem muita capacidade de decidir os jogos, né? Tem várias maneiras de se ganhar. E a bola aérea vem se tornando um grande amigo do Mengão, né? Dessa vez não foi diferente. O primeiro gol ali do Arrascaeta com um passe espetacular do Saúl. E o segundo também de bola parada, né? Na bola na área ali. O gol de cabeça do Royal. Então, certamente, uma partida muito boa do Flamengo. Um domínio, assim, um negócio absurdo. Mais uma vez, um jogo daqueles onde a gente vai certamente amanhã olhar todos os programas esportivos para ver o que a imprensa está falando, e vocês acompanharão tudo isso e muito mais aqui no canal. Deixa o like, inscreva-se, e daqui a pouco voltaremos com mais informações, dessa vez vendo o que a imprensa paulista falou sobre essa grande vitória do Mengão. Valeu!